Olá, tenham todos um bom dia. Hoje é dia 12 de março de 2013. Meu nome é Daniel Passadori Camilo. Eu sou especialista sênior em soluções aqui na Oracle e hoje nós vamos conversar sobre recursos humanos em uma era de grandes mudanças. Esse webcast faz parte de uma série de 4 webcasts que nós estamos fazendo sobre revoluções em gestão de RH. Sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro encontro. Bom, quando nós falamos em mudança, selecionei uma frase de um grande guru, Gary Hamel, uma frase desse ano que diz que as mudanças mudaram. Exatamente. O que significa as mudanças mudaram? O nosso mundo passa por mudanças muito rápidas, né? E a mudança que aconteceu há 4, 5 meses atrás, hoje ela já é antiga em relação ao nosso mundo atual, em nossa realidade. Para vocês terem uma ideia em relação às mudanças que acontecem no mundo hoje em dia, o número de telefones celulares no mundo é gigantesco e, segundo informações, nós teremos mais celulares do que pessoas no mundo no próximo ano, no decorrer desse ano para o próximo ano. É uma mudança fantástica, conexões a redes sociais, exposições de comportamentos em mídias sociais, enfim, uma série de mudanças fantásticas. A emissão de CO2, a emissão de CO2 no mundo ela é cada vez maior, ou seja, mais pessoas, mais consumo, uma maior emissão de CO2 para a fabricação de bens de consumo, consumo de energia elétrica, para as termoelétricas, enfim, uma mudança grande que a humanidade e pessoas precisam levar em consideração na hora de adquirir algo. A questão de armazenamento de dados. Hoje, praticamente qualquer tipo de, de dado pode virar uma informação. Nós estamos falando de vídeos, imagens, dados estruturados, dados não estruturados. As companhias querem cada vez mais guardar qualquer tipo de dado e transformá-lo em informação relevante para os seus negócios. A evolução dos próprios dispositivos que nós utilizamos hoje, quem diria que 20 anos atrás nós teríamos uma revolução em dispositivos móveis, em tecnologia, como nós temos hoje, né? Isso reflete diretamente no número de dispositivos que estão conectados à internet. Hoje, uma câmera fotográfica, de uma câmera fotográfica é possível se fazer um post em mídias sociais da foto que você acabou de tirar. É praticamente o mundo em tempo real dentro das mídias sociais, né? Isso acontece muito hoje em dia, principalmente com a geração X e Y, que nós de RH já estamos tentando nos acostumar com essas gerações. A questão de sequenciamento de DNA para cura de doenças, consumo de energia elétrica cada vez maior, são, são mundos que acontecem dentro do nosso mundo, ou seja, mudanças em alguns aspectos que tornam nosso dia a dia muito, mas muito, muito curioso, muito interessante. Pegar exemplo de. Vamos começar a analisar mudanças de uma semana atrás, né? Dia 4, Folha de São Paulo, dia 4 de março, algumas notícias que saíram no jornal naquele dia. No final do ano, a quantidade de aparelhos capazes de transmitir dados pela rede de celular vai superar o número de pessoas no planeta, ou seja, é uma explosão de informações acontecendo ah, via celular, via mídias sociais, o que quer que seja, né? A quantidade de informação, a quantidade de dados consumidos em 2008 já é 4 vezes maior hoje em 2012, né? Simplesmente comparando usuários de iPhone 3 e iPhone 5. Então, essas mudanças, essas exposições, essa constante mudança que acontece no nosso dia a dia, ela é fascinante. Para nós, da área de RH, isso
requer uma atenção muito especial. Em vez de nós falarmos de uma semana atrás, vamos falar de 20 anos atrás, aproximadamente. Mais até, né? 30 anos atrás. Motorola, Dynatec, 1983. Acreditem ou não, esse é um celular que a Motorola lançou. Um dos primeiros celulares a serem lançados. Para algumas pessoas, talvez nem fossem nascidas. Já para outras, foi uma super revolução na época, uma super novidade na época. Se nós caminharmos mais 10 anos, a Nokia lança um aparelho que revoluciona o mercado com frentes coloridas, um aparelho menor, com uma série de novas tecnologias para a época e chacoalha o mercado de telefonia celular. Isso é, para quem viveu essa época, todo mundo queria ter um celular verde, um celular amarelo, um azul. Então essas capinhas eram comercializadas, criou-se um nicho de mercado, uma mudança muito, mas muito, muito interessante. Nós caminharmos mais um pouco dentro da história, apenas 10, 11 anos atrás, é lançado no Canadá um celular que muda completamente a vida das pessoas, principalmente de pessoas que trabalham em grandes organizações e pessoas que estão ligadas à tecnologia. Através de um dispositivo móvel, era possível se acessar calendários, e-mail, fazer buscas pela internet e tudo isso através de um BlackBerry. A primeira versão de um BlackBerry surgia em 2002. Né? Era muito mais do que um celular, era praticamente um mini computador em nossas mãos, isso há 11 anos atrás. Mas a história continua caminhando. Caminhando mais 5 anos, o que acontece? Ao lançamento do primeiro iPhone. E de lá para cá, praticamente todo ano nós temos uma evolução do iPhone e uma evolução de aparelhos celulares. Nós tomamos como base a indústria de telefonia móvel, né? Então, mudanças acontecendo a cada ano. Então, antes eram 10 anos, depois o ciclo diminuiu para 5 anos, 10, 5 anos e assim caminha. E hoje é praticamente anual a evolução dessa tecnologia. E isso, para nós da área de RH, requer o quê? Que nós tenhamos uma adaptabilidade muito grande. Não há só uma forma de sobreviver nesse cenário, né? De constantes mudanças, de constantes eh, transformações, que é se adaptar. As empresas precisam buscar formas de se adaptar rapidamente a essas mudanças. Sejam essas mudanças relacionadas a negócio ou sejam essas mudanças relacionadas a como tratar o funcionário, a como gestionar talentos dentro da organização, como criar líderes, como recrutar, como selecionar pessoas, como integrar essas pessoas ao seu novo habitat de trabalho. E do ponto de vista nosso de RH, nós ainda estamos um pouco longe de ter as organizações fazendo uma gestão de pessoas capaz de se adaptar rapidamente a essas mudanças, né? Como que eu consigo trabalhar pessoas de estilos diferentes, que pensam de formas diferentes, como que isso reflete em negócios, né? O que é normal para o negócio? Isso vai depender muito da característica que a organização está inserida, do mercado que a organização está inserido, uh, qual é o perfil de clientes, o perfil de colaboradores dessas organizações. Isso muda constantemente, né? Então, o que é normal hoje dentro de uma economia global e digitalizada pode variar de empresa para empresa. Alguns pontos já fica bem claro que tecnologia não é mais um impeditivo para se inovar, para se criar novas maneiras de executarmos ações, tanto dentro da área de RH quanto voltada para negócio, né? Capital, hoje tecnologia, guardada as devidas proporções, ela é acessível
a praticamente todos os tamanhos de organizações, de pequenas a grandes organizações, né? Então, o capital hoje para adoção de tecnologia, ele é vasto, ele não é um limitante também, né? Ah, a volatilidade do mercado, ou seja, o mercado muda rapidamente em questões de negócio, em questões de recrutamento e seleção, em questões de perfis de profissionais, questões das gerações que vêm surgindo no dia a dia, né? E os diferenciais de uma organização são basicamente o quê? Agilidade na adaptação a essas mudanças e a resiliência, que é justamente a capacidade de se adaptar às novas mudanças. As empresas que têm dificuldade, a área de RH de corporações que tem dificuldades em se adaptar às novas ondas que surgem no mercado, acabam tendo uma grande dificuldade de adaptação, né? É muito comum, por exemplo, de manhã nós termos uma tranquilidade no nosso trabalho e em questões de horas acontecem alguns movimentos no mercado, como por exemplo fusões, aquisições, novos direcionamentos, e à tarde, por exemplo, para nós da área de RH, surgem uma série de desafios, pessoas que estão deixando a companhia por vontade própria, porque foram assediados pela concorrência ou foram assediados pelo mercado, pessoas que são demitidas por questões particulares ou de performance ou de relacionamento. Como que eu reponho essas pessoas? Como que eu trabalho as pessoas que querem sair por vontade própria e nós tentamos segurar essas pessoas. Então, esse mercado agitado que traz de manhã, de repente, uma tranquilidade, de tarde, uma turbulência muito grande, isso é comum no nosso dia a dia, né? E para isso surgiu um termo que é chamado de VUCA, né, em português, ou VUCA em inglês, é um termo que era utilizado normalmente em questões de operações militares e a partir dos anos 90 foi incorporado ao vocabulário corporativo, né? O que significa esse termo, né? O que é o novo normal para nós da área de RH? Quando nós falamos em questões de volatilidade, os termos estão em inglês, eu resolvi manter em inglês para que não se perdesse o sentido original do termo. É questões de mudança, o ritmo das mudanças no negócio vão determinar as necessidades para nós da área de RH nos tornarmos mais ágeis, né? Então, estarmos diretamente ligados ao negócio, sabermos qual é o core business da organização, como que nós apoiamos os executivos da organização de forma consultiva, como que eu atendo uma determinada demanda, seja de contratação, recrutamento e seleção, quer seja uma universidade dentro da organização, uma gestão de talentos, uma gestão de performance, né? A parte de incerteza, falta de previsibilidade, da necessidade que a organização tem de talentos, continua e será um desafio sempre. Então, como que nós conseguimos identificar pessoas que estão insatisfeitas dentro da organização? Como que eu consigo enxergar o crescimento da minha organização e já estar preparado para a contratação de pessoas, para a contratação de talentos, para a contratação de mão de obra de forma ágil, rápida e eficaz, né? Complexidade. Então, hoje é muito comum a questão de fusões e aquisições, e aí insere-se dentro de um contexto um pouco mais macro, questões de sistemas, estruturas de organizações descentralizadas, alinhamento a políticas e processos da empresa que está sendo adquirida ou incorporada, e nós da área de RH somos os principais condutores principalmente dessa fase de aquisições, de fusões, de incorporações,
onde nós temos que fazer com que todo o processo para as pessoas transcorram de uma forma natural, de uma forma simples e com uma experiência agradável, e questões de ambiguidade, né? Então, questões de disruptura de mercados, premissas de crescimento, questões que são nebulosas em marcos regulatórios de instituições governamentais. Então, nós da área de RH temos e precisamos estar preparados para conseguir manejar e manusear essa questão da ambiguidade, né? E fica claro como nós da área de RH somos essenciais dentro de um processo da organização, que é a questão de gestão de capital humano, ou o termo HCM, que não é simplesmente o recrutamento e seleção ou o departamento pessoal, é a soma de uma série de fatores. É recrutamento e seleção, é a questão de integração, onboarding de novos colaboradores, desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de líderes, gestão de performance, gestão de métricas, gestão de aprendizado, como que tudo isso transcorre dentro da organização de uma forma natural. Então, uma pesquisa realizada pela Global CEO Challenge Survey no ano de 2013, incluindo CEOs de organizações da América Latina, apontam que, para os CEOs, capital humano é sim a principal prioridade das organizações, ou seja, não só o bem material, mas o bem humano, conhecimento das pessoas que trabalham dentro da organização é fundamental para que as organizações consigam, de forma racional e de forma adequada, manipular e gerenciar todo esse contexto. Isso vai se refletir diretamente em questões de crescimento de receita e, consequentemente, no aumento da margem de lucro, né? Essa é uma pesquisa que foi conduzida pelo Boston Consulting Group no ano de 2012, também com organizações que estão presentes na América Latina, onde, por exemplo, a condução de um recrutamento adequado, a contratação de pessoas adequadas, traz em média 3,5 vezes um crescimento de receita, né, quando se olha para uma perspectiva de indivíduo, aumento da margem de lucro em 2 vezes, processos de onboarding, retenção de candidatos, gerenciamento de talento, enfim, reforço da marca organizacional junto aos possíveis colaboradores, ou seja, fazer com que as pessoas tenham vontade efetivamente de trabalhar dentro da sua organização. Isso também é o papel do RH. Isso nós conseguimos trazer à tona e apresentar isso para os CIOs de forma clara e objetiva se nós conseguirmos e tivermos uma solução que respalda todo o processo, né? Uma solução que nos envolve e nos faz sentar ao lado dos executivos da companhia e mostrar a eles exatamente que se eu tenho um processo de recrutamento mais rápido, mais efetivo, mais direcionado, eu trago a pessoa certa para a posição certa, com os skills e habilidades desejadas para a posição e evito a taxa de turnover, de rotatividade dentro das organizações, que consequentemente aumenta o custo operacional. Se eu não recruto certo, eu tenho que dispensar, ou a pessoa acaba saindo por vontade própria e isso acaba se tornando uma bola de neve, certo? Essas competências de RH se refletem em algumas tendências, como, por exemplo, a questão de gestão de talentos. Esse é um ponto que está no topo do ranking da lista de itens críticos das organizações, né? Continua evidente que as companhias ainda percebem as suas capacidades atuais como limitadas
né, em alguns pontos e também em algumas organizações, tão quanto insuficiente para cobrir demandas futuras, né? Então nada surpreende, nada é tão surpreendente considerando o déficit de capacidade. Então o que significa isso? Como que dentro da minha organização eu consigo identificar quem são os meus talentos, quem são os meus principais colaboradores, como eles performam dentro da minha organização, ter um histórico dessas questões performáticas, saber, por exemplo, quais são os gaps que cada colaborador possui, né? Então, quando nós falamos em gerações Y, geração X, enfim, essas pessoas são ávidas por conhecimento, são ávidas por ah, atividades. Então, como que eu consigo gerenciar essas pessoas? Como que eu consigo direcionar e criar daquela pedra bruta ou de uma pessoa que já está há algum tempo na organização um talento, né? Então, ter soluções que nos respaldem em relação à gestão de talentos é fundamental para a organização, até mesmo para questões importantes como o desenvolvimento de lideranças. É muito mais eficaz e muito mais saudável para uma organização se a construção de líderes parte da própria organização, né? Então, se a própria organização consegue formar líderes para fomentar uma cadeia de sucessão, isso é saudável, porque as pessoas já têm conhecimento de visão da organização, de valores da organização, já estão identificados com a marca ou com a empresa a qual eles trabalham. Então, o desenvolvimento de lideranças também foi listado como a segunda tendência, iniciativa mais urgente também dentro das prioridades dos CEOs e das áreas de RH, né? Os executivos tops, eles precisam dar maior ênfase no desenvolvimento desses líderes futuros, né? Não só deixar para o RH fazer esse papel. É muito melhor com que nós, da área de RH, nos sentemos juntos aos executivos da organização e tracemos esses planos de desenvolvimento. Traçamos junto um, um roadmap de desenvolvimento, de cursos, de quais seriam as pessoas adequadas, baseadas em desenvolvimento, baseada em análise de performance, né? As companhias precisam efetivamente dedicar mais tempo ao planejamento desse desenvolvimento de liderança e fomentar aí sucessões a CEOs e a executivos da organização que porventura acabem deixando a organização ou por motivos pessoais ou por questões de idade avançada, né? E isso vem de encontro à próxima tendência, que é o planejamento estratégico da força de trabalho. Se as organizações conseguirem ter um planejamento sobre a sua força de trabalho, ou seja, saber, por exemplo, quanto cresce o negócio a cada 6 meses, a cada ano, a cada trimestre, ter condições de identificar isso com os executivos da companhia faz com que nós também consigamos planejar ondas de contratações, fomentar um banco de currículos com possíveis candidatos dentro de uma linha sucessória. Então, esse item é crucial para o futuro, enquanto as companhias se esforçam aí para preencher, às vezes, posições num espaço curto, acabam contratando as pessoas erradas, né? Já é difícil para nós prever a demanda e a oferta de profissionais num nível específico, vamos falar num nível gerencial, por exemplo, quando já há um cenário econômico favorável. Hoje nós podemos praticamente afirmar que o Brasil é um país de pleno emprego, né? Existem investimentos internos e externos acontecendo dentro do Brasil, o mercado superaquecido. Então, quando nós vamos
contratar pessoas que requeram um nível gerencial ou uma atividade específica, nós já temos certas dificuldades em encontrar essa pessoa. Se eu consigo me planejar, falando, olha, daqui 6 meses, dado esse crescimento, eu precisaria ter um novo gerente ou ter um gerente de vendas, um diretor comercial para determinadas regiões, eu já me preparo para essa contratação, eu já inicio alguns trabalhos focando a seleção de alguns candidatos e no momento adequado eu simplesmente faço a contratação ao invés de iniciar o processo do zero, né? Então isso vai fazer com que nós da área de RH tenhamos uma visão do todo, né? É justamente o que cobram os executivos da área de RH. Eles esperam de nós, profissionais da área de RH, não a simples competência que nos compete, o processo de recrutamento, seleção, a questão de gestão de benefícios. Isso é normal, isso é arroz com feijão, né? Como diríamos. Então, o que os executivos esperam de nós é que nós tenhamos conhecimento de core business, consigamos planejar estrategicamente junto com eles, né? Fazer uso de ferramentas analíticas, leitura de indicadores junto com eles. Olha, essa posição aberta na vaga de diretor comercial durante 3 meses impactou em 10% o resultado financeiro desse trimestre, porque nós não tínhamos um direcionamento, não tínhamos uma voz de comando. Isso é factível, isso é plausível. E à medida que os executivos conseguem enxergar esse benefício, nós da área de RH passamos a ter muito mais valor do que nós já temos hoje, né? O que eles esperam de nós são habilidades consultivas. Eles provavelmente não sabem fazer uma entrevista. Por que nós da área de RH não os ajudamos a fazer a entrevista, direcionando perguntas, direcionando questões comportamentais? Então, ajudá-lo num processo quando ele vai, por exemplo, entrevistar um executivo que vai ocupar um cargo de diretor, um cargo de gerente, isso é muito importante para eles, né? Ajudá-los a desenhar uma estratégia para as equipes, né? Alinhar os objetivos de negócio, a estratégia de equipe, né? Então, fazer com que todo esse processo, toda essa nossa proatividade seja colocada em processos de recrutamento, em processos de decisão de promoção. Nós podemos chegar para os executivos e falar para os executivos, olha, essa pessoa, esse colaborador já está há tanto tempo na organização, tem obtido ótimos resultados no decorrer dos anos, é uma pessoa passível de uma promoção. Ajudar em questões de pessoas que têm uma baixa performance. Olha, essa pessoa tem uma baixa performance, mas nós identificamos que ele é um talento, levando-se em consideração as últimas avaliações. Nós temos um programa para ajudar nessa gestão de baixa performance, entender o que está acontecendo. Isso é ser consultivo, isso é realmente conseguir chegar e ter uma visão do todo da organização. É adotar as melhores práticas em gestão de RH, né? É conseguir apresentar para os executivos que nós conseguimos ter uma visão macro da organização em relação a direcionamento, a objetivos, e a partir de então conseguir entender exatamente o que acontece e como nós conseguimos adotar as melhores práticas em relação à gestão de RH. Falando em melhores práticas, vamos tomar como um dos nossos balizadores aqui para a nossa conversa a questão de recrutamento e seleção, né? Então, como que nós, da área de RH, conseguimos mostrar que nós temos um baixo custo por contratação? O que significa abriu a vaga, eu já tenho as pessoas ideais, ou que seriam candidatos ideais para preenchimento dessa vaga.
e dentro de um curto espaço de tempo conduzir todo o processo, desde o processo seletivo até um processo de integração que nós discutiremos um pouco mais adiante, né? Então, preencher essas posições de forma rápida, ter headcounts na área de RH menores que 1 a 3,5% dos empregados, significa o quê? Uma área de RH efetiva, uma área de RH que é enxuta e ao mesmo tempo entrega os resultados esperados, né? Como que nós conseguimos apresentar para eles uma maneira de trabalhar com o revenue da companhia versus o total de terceiros e o total de headcount das organizações, o total de colaborador das organizações. Para isso, né, nós podemos olhar para a questão de RH com uma abordagem mais holística, com uma questão ah, mais macro. Né? Em um cenário de carência de profissionais, por exemplo, aqueles que são disputados, eles demandam uma série de questões, né? Como, por exemplo, oportunidade, eles querem oportunidade de carreira, eles querem flexibilidade de horário, eles querem fazer home office, diversidade no ambiente de trabalho inspirador, ótima remuneração, ótimos benefícios. Isso são pontos que esses profissionais que são muito procurados, procuram. E que nós de RH temos que estar preparados para atender a essas necessidades, né? Então, hoje, normalmente, as empresas, em geral, focam os investimentos de RH em tópicos específicos, como, por exemplo, eh, programas de retenção de talentos dentro das organizações. Mas também, em contrapartida, pode acontecer ou não de negligenciarmos uma questão de recrutamento, o que faz com que a efetividade da nossa contratação não seja tão boa, né? Também temos que estar antenados a questões de recrutamento com o uso de mídias sociais. Então, qual que é o lugar da mídia social mais adequado para fazer um recrutamento? Eu tenho uma ferramenta que consegue se conectar às mídias sociais para fazer esse recrutamento, para analisar o perfil dessas pessoas que fazem parte das mídias sociais. Isso é um ponto importante que nós temos que levar em consideração, né? Então, quando nós, da área de RH e as nossas organizações têm abordagens mais holísticas, elas conseguem apresentar melhor resultado, incluindo um planejamento estratégico da força de trabalho. Se eu consigo identificar quais são os grupos dentro das mídias sociais onde existem talentos e eu posso recrutar esses talentos, né? O desenvolvimento do employer brand, ou seja, dar vontade às pessoas que estão no mercado de trabalhar na minha organização, né? Pessoas que estão fora da minha organização olharem para a minha organização e automaticamente falar assim: eu quero trabalhar nessa organização. Isso é super importante, né? Pessoas satisfeitas e que comprem os valores, a missão da organização, elas são fundamentais, elas vão trabalhar mais felizes e, consequentemente, os meus resultados serão melhores, né? Questão da excelência no processo de recrutamento e seleção. Se eu tenho ferramentas que me permitem comparar candidatos, saber histórico profissional desses candidatos, sem necessariamente ter processos manuais, né? Que eu possa reaproveitar esses dados que são inseridos durante o processo de recrutamento e seleção para o processo de onboarding. Isso é fundamental, isso também traz uma percepção muito boa, tanto para o candidato, quanto para a organização, quanto para o mercado, né? Ter questões de eficiência na integração das pessoas. Contratei, quais são os próximos passos? O que essa pessoa tem que fazer? Trazer documentos para o processo de contratação,
Depois, quais são os passos que ela deve executar? Solicitar um notebook, solicitar uma conta de e-mail, fazer um treinamento de ética, solicitar cartões de visita, posições de trabalho. Tudo isso, se conduzido de forma adequada, se conduzido de forma clara, traz uma experiência agradável para os candidatos. E isso é fantástico. E, consequentemente, eu consigo reter esses profissionais. Quando eu trago uma boa experiência aos meus colaboradores novos ou já remanescentes dentro da minha organização, eu consigo ter uma abordagem perfeita para todos os processos. Quando nós falamos em questão de desenvolvimento de talentos e lideranças, isso é um ponto super importante, né? Quando nós falamos, por exemplo, de questões de desenvolver uma estratégia para esses talentos que atendam às necessidades do negócio e, consequentemente, corresponda às condições do mercado, isso obviamente vai trazer um retorno econômico muito grande para a companhia. Isso, se eu deixar claro também um modelo de liderança que promova dentro das organizações, questões de adaptabilidade, que habilite a companhia a gerenciar constantes e rápidas mudanças, também é excelente. Muitas organizações hoje em dia tentam buscar talentos e lideranças fora da organização. Porém, esse custo ele tende a ser um pouco mais lento quando nós falamos em retorno de investimento. Se eu já tenho pessoas dentro da organização, por que não reaproveitá-las numa outra posição? Por que não trabalharmos essas pessoas à medida que elas consigam ocupar e desenvolver cargos de liderança? Então, a própria organização consegue conduzir isso de forma ideal. O recrutamento de talentos também deve ser desenhado para promover diversidade cultural, diversidade de gêneros, pensamentos e estilos profissionais, seguindo as premissas de recrutamento que nós já conversamos anteriormente. Ou seja, quando eu faço algo planejado, é muito mais fácil desenvolver um talento, é muito mais fácil ter alguém de lideranças dentro das nossas organizações, né? Então, desenvolver programas internos ou externos para acelerar o desenvolvimento desses profissionais. Muitas organizações criam universidades internas com cursos de liderança, gestão de conflitos, negociações, e ter uma ferramenta que consiga nos mostrar um acompanhamento, feedback, é fundamental para que nós possamos embasar as nossas ideias e, consequentemente, aumentar o engajamento das pessoas que fazem parte desse processo, né? Além disso, existem outras variáveis, como questões de remuneração variáveis e bônus atrelados às metas, à performance do funcionário, enfim, como já foi mencionado, ações efetivas que levam ao reconhecimento do mercado de que a empresa é um polo de atração de talentos e que realimenta esse movimento de forma contínua. Se eu contrato um talento, esse talento se sente bem dentro da organização, é óbvio que ele vai indicar outras pessoas que, porventura, venham a ser outros talentos também, com grandes chances de serem esses talentos. E uma estratégia para ter esses talentos é justamente conseguir ter uma visibilidade dos resultados que são obtidos, né? Então, e aí eu começo a realimentar a minha linha de sucessão. Para vocês terem uma ideia, né, de quão é importante ter soluções que respaldem
todos os processos que nós falamos até agora, de recrutamento e seleção, das tendências que nós falamos, alguns quotes foram extraídos da pesquisa do Boston Group. Vocês vão poder ter acesso a essa pesquisa publicamente na internet, onde fica claro que se a empresa se a companhia tem pessoas certas, motivadas, nos lugares corretos, o resultado é excelente. Se a adaptação às mudanças são rápidas, também é evidente o benefício, né? Hoje, ter um benefício financeiro é algo que faz parte já do que um profissional que é um talento espera, né? Mas não garante satisfação 100% do tempo. Ele busca outras coisas também. Quando nós conseguimos ter isso materializado em aplicações que respaldem todos os pontos que nós falamos hoje, esse processo se torna mais simples. As nossas guerras dentro da organização se tornam mais amenas. Nós conseguimos provar para os executivos e para a organização que nós conseguimos apoiá-los em crescimento, apoiá-los de forma consultiva. E é para isso que nos nossos próximos encontros nós vamos falar especificamente de alguns tópicos e não com uma visão macro como esse nosso primeiro encontro, né? Então, dia 26 de março, nós falaremos sobre recrutamento e integração, como que soluções de mercado, soluções de recrutamento e seleção conseguem ajudar durante todo o processo, desde uma busca até o processo de integração do novo colaborador. No dia 9 de abril, recrutei, e agora? Como identificar o talento? Como reter e desenvolver o meu talento? Nós vamos ver como ferramentas conseguem nos ajudar nos processos de gestão de performance, desenvolvimento, aonde que eu consigo identificar pessoas que estão insatisfeitas dentro da organização e tentar reverter esse quadro. E no dia 23 de abril, a questão de gestão de aprendizado. Como que nós da área de RH conseguimos fornecer soluções que abranjam toda a cadeia produtiva da organização, desde questões administrativas e internas até questões externas, vendas, como que nós conseguimos suportar todo o processo, né? Então não perca tempo, registre-se hoje para participar dos webcasts, já deixem na agenda de vocês, os nossos encontros acontecem às 10 horas, não se estendem em demasia, vão até às 11 horas, com a possibilidade de fazer perguntas ao vivo, de nós conversarmos de forma interativa e respondermos às dúvidas de vocês. Eu agradeço demais a participação de vocês nesse nosso primeiro encontro, fico contente pelas pessoas que puderam participar desse nosso primeiro encontro, desejo a todos um bom dia, uma excelente terça-feira, um excelente dia 12 de março e até o nosso próximo encontro no dia 26 de março, às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos e tenham todos um excelente dia.